Andrew Onhola nasceu em 6 de agosto de 1928, num cortiço de 2 quartos em um gueto de Pittsburgh. Os pais, Julia e Andrzej Onhola, eram imigrantes russos de Volkova, que era parte da antiga Tchecoslováquia. Seu pai era um operário de construção que deixou a pobreza e a ameaça de alistamento militar na Primeira Guerra e migrou para os Estados Unidos, procurando então emprego em Pittsburgh, cuja comunidade local de imigrantes se organizava em torno da Igreja Católica. Andy era o filho mais novo do casal Julia e Andrzej. Foi batizado na Igreja Católica Bizantina de São João, onde a família ia constantemente à missa. Desde sua infância até os tempos de universidade, Andy costumava frequentar as cerimônias da Igreja Bizantina. Andy teve 3 colapsos nervosos durante a infância, na idade de 8, 9 e 10 anos. Seu pai desenvolveu uma tuberculose e, a partir de 1939, ficou doente em casa até o dia de sua morte em 1942. Os 2 irmãos mais velhos estavam sempre fora, o que deixava Andy em casa junto com a mãe. A partir do 5º ano de escola, Andy passou a frequentar as aulas gratuitas de arte aos sábados, no Museu Carnegie. As aulas no Carnegie deram a Andy a primeira exposição à arte tradicional. Com 16 anos, ele foi aceito no Instituto de Tecnologia do Carnegie, tendo então se matriculado no Departamento de Pintura e Desenho. Após sua formatura, ele se mudou para Nova York. Durante os anos 50 e 60, Andy Warhol se envolveu em uma série de projetos comerciais de arte e ilustrações de livros, tornando-se um especialista bastante procurado nessas áreas, inclusive também para trabalhos na área de moda. No começo dos anos 60, Andy fez suas primeiras pinturas, que eram caracteristicamente pop e que mais tarde o levaram à fama. Ao mesmo tempo, ele expandia os seus interesses artísticos para outros meios. Em 1963, ele começou a fazer filmes enquanto trabalhava nas suas pinturas pop. Em 1966, ele começou a colaborar com um grupo de rock chamado The Velvet Underground. Em novembro de 1963, mudou-se para um loft na East 47th Street com todos os seus equipamentos de pintura e seu endereço logo passou a ser conhecido como The Factory, a fábrica. Ali sempre havia grande movimento com as atividades de Warhol em músicas, arte, filmes. A fábrica atraía artistas, estudantes, celebridades, pessoas do submundo de Nova York também e fotógrafos que documentavam as cenas. A fama que Warhol começou a adquirir tornou-se notória no final dos anos 60. Nesta época, um dos artistas que havia trabalhado em um dos seus filmes, Vallely Solanas, entrou na fábrica em 3 de junho de 1968 e desferiu 3 tiros em Andy, a queima-roupa. Os anos 70 foram de grande produtividade para Warhol, tanto em filmes quanto em trabalhos de silkscreen, à revista Interview. E nessa época ele escreveu um livro intitulado A Filosofia de Warhol. Além disso, ele passou a ser procurado também como um decorador de interiores, se envolvendo com arquitetos e clientes famosos. De maneira significativa, a década anterior à morte de Warhol foi marcada pela criação de uma série de pinturas. A partir de 1976, trabalhou com o tema do crânio humano e terminou com a sua série de 1976, intitulada A Última Ceia. Nessa última década, ele passou do tema da morte e desilusão para o tema da redenção. Warhol foi diagnosticado como portador de problemas de bexiga e deu entrada no hospital de Nova York após uma crise de dores abdominais. Ele foi submetido a uma cirurgia no dia seguinte ao internamento. A cirurgia teve sucesso, mas sua condição deteriorou durante a noite. Ele ficou azul e com pulso quase inexistente. A equipe de emergência do hospital não conseguiu ressuscitar Warhol e ele foi declarado morto às 6h30 da manhã de domingo, 22 de fevereiro de 1987.
Sala de Estar da Família Warhol, 1946-47. Esta foi uma das primeiras pinturas de Warhol, retratando a sala de estar da família, mostrando um crucifixo acima da lareira. Ele deixou de fora da pintura as diversas imagens religiosas que a mãe gostava de ter em casa. Assim, as primeiras experiências de Andy Warhol no campo da arte envolviam a arte religiosa. Para ele, a arte e religião estavam ligadas desde uma época bastante precoce de sua vida. Mãe e Filho, 1948. A experiência traumática da perda do pai, a doença de sua mãe, seguida de uma cirurgia que ela teve que fazer em caráter de emergência por causa de um câncer, trazendo-lhe uma convalescência bastante complicada, e sua infância reclusa devido aos 3 colapsos, deixaram Warhol com medo da morte e a sensação de desastre iminente. O desenho de Mãe e Filho mostra uma criança protegida pelo abraço carinhoso da mãe. A criança se agarra à mãe enquanto olha assustada aos observadores de uma maneira que expressa temor. Mãos em Oração, 1950. Este também é um desenho de sua fase inicial, um trabalho de Warhol inspirado na obra de Albert Dürer, Mãos em Oração. Ele transforma a obra suntuosa do mestre alemão em mãos graciosas e juvenis. Uma Mão Dourada com um Estábulo, 1957. Este lindo desenho de Warhol, de uma mão segurando um estábulo, uma cena de Natal, mostra a originalidade da imaginação de Warhol, que é a evidência de seu conhecimento sobre a arte antiga. Neste desenho, vemos a cena do estábulo, que evoca o Natal. Na palma de uma mão dourada, mostra Maria assentada com o menino Jesus, apoiada em seus joelhos. Esta obra recebeu o título de A Virgem da Humildade e foi inspirada na arte do século XIV. Há detalhes no desenho mostrando materiais com marcas comerciais, sendo ali utilizados também no próprio halo da auréola de Maria. Temos outros elementos. Há um querubim flutuando acima na cena, e ao fundo temos a estrela e folhas. A mão dourada suporta gentilmente a sua carga e dá para reconhecer a própria mão de Warhol, com seus dedos longos e finos, numa atitude protetora com a Virgem e o menino. A intimidade com a qual este estábulo repousa na palma da mão sugere a familiaridade duradoura de Andy Warhol com este tema. O Homem Reclinado, 1956-57. O Warhol era aberto com relação à sua homossexualidade e, a partir dos anos 50, produziu desenhos que revelariam a sensibilidade gay e também um refinamento de técnica do desenho. Esses desenhos vão de um tom mais humorístico, chegando até ao explícito. O Homem Reclinado é um dos desenhos das séries homoeróticas, onde se pode ver a beleza das linhas e essa sensualidade brincalhona que ele usava. Sem Título, 1958. Os primeiros desenhos de Andy Warhol com temas religiosos remetem aos anos em que ele trabalhava em Nova York como artista comercial. Para Tiffany's Company, ele fez uma série de desenhos para cartões de Natal. Vários desenhos charmosos, como este retratando uma estrela, mostram a variação imaginativa de Warhol sobre o tema A Estrela do Deslumbramento. O título vem inclusive de uma canção de Natal popularmente conhecida. Este desenho mostra pássaros de cores brilhantes, compondo a forma da estrela. Estrela do Deslumbramento, 1958. A Tiffany's Company escolheu esse desenho para constar em um cartão de Natal. O cartão mostrava uma estrela definida pelos traços dos pássaros que revoam em torno dela. Na face do cartão, o nome de Andy Warhol foi escrito na caligrafia da mãe dele, que, aliás, assinava muitos dos seus trabalhos naqueles anos. O renome que Andy Warhol passou a ter no mundo do desenho comercial e da moda tornou seu nome conhecido e valorizado. O Super-Homem, 1961. O material para suas primeiras pinturas foi retirado de revistas em quadrinhos e de anúncios que apareciam nas páginas de trás dos tabloides, e também dos personagens populares mais conhecidos dos quadrinhos. Popeye, 1961. Popeye ao Sábado, 1961. Batman, 1961. Dick Tracy, 1961. Dick Tracy e Sam Ketchum, 1961.
Nancy, 1961. Um Rapaz para Meg 1, 1961. Coca-Cola 1, 1961. Coca-Cola 2, 1961. Antes e Depois 1, 1961. Antes e Depois 3, 1962. Seu crescimento criativo a partir de 1962 era baseado numa série de pinturas em tela, correspondendo a uma abordagem ao mesmo tempo técnica e que remetia à mídia. Os trabalhos dele eram realizados com a convicção de que aquilo não seria apenas a cópia de alguma coisa, mas seria a representação de sua essência verdadeira. Ele se concentrava no fenômeno da estrela de cinema, cuja realidade é apenas uma imagem. A complexidade da arte de Andy Warhol alimenta contradições. Ele revela em suas obras o fosso que existe entre a realidade e sua reprodução pictórica, enquanto ao mesmo tempo, esmaecendo essa diferença, ele a torna menos distinta, de maneira que o ser e a imagem se tornem apenas um. Presença e ausência se fundem uma na outra. O que foi filtrado parece estar sem esse filtro e vice-versa. 1962. 1962. Faça Você Mesmo, Paisagem Marinha, 1962. Faça Você Mesmo, Flores, 1962. Faça Você Mesmo, Violino, 1962. Faça Você Mesmo, Paisagem, 1962. Diagrama de Dança 4, 1962. Diagrama de Dança 3, 1962. Diagrama de Dança 6, 1962. Nota de $1 certificado em prata, 1962. 1962. Esta gravura de pequeno formato, retratando uma lata de sopa Campbell's, foi a primeira tentativa de Warhol de fazer uma pintura serial, usando então uma sucessão de imagens baseadas num mesmo motivo, numa série de pinturas. Grande lata de sopa Campbell's, 1962. Grande lata de sopa Campbell's, com o rótulo rasgado, 1962. Caixas de sopa Campbell's, 1962. 100 latas, 1962. Nesta pintura das 100 latas de grande escala, ele usou pela primeira vez material fotográfico. E também nas notas de $1, ele começou a experimentar recursos de composição em série. Estas latas e notas de $1 se espalham pela tela, sugerindo um caráter abstrato na sua disposição uniforme, horizontal e vertical. Frente e verso de nota de $1, 1962. Garrafas verdes de Coca-Cola, 1962. Cherry Marilyn, 1962. Lavender Marilyn, 1962. Warren, 1962. Troy, 1962. A sequência regular de imagens aqui é um exemplo excelente de como Warhol usava a técnica de silkscreen. As imagens em preto e branco diferem uma das outras apenas pelo meio tom de diferença em que cada uma foi impressa. Este recurso permite uma revelação detalhada das feições do rosto. As imagens coloridas incluem cabelos pintados em amarelo, rosto em violeta e pullover em vermelho. Trombadas de carros em verde, 1962. Liz número 1, 1963. Liz número 2, 1963. Liz número 5, 1963. Liz número 3, 1963. Elvis sozinho, 1963. Elvis duas vezes, 1963. Elvis duplo, 1963. Silver Liz, 1963.
As pinturas de desastres, uma das suas séries mais impressionantes, revelam o lado mais obscuro do positivismo do consumidor americano. A tragédia diária dos acidentes de automóveis, suicídios, grandes incêndios e morte por choque elétrico se juntam para formar uma série interminável que acaba destruindo seu significado original. Carro Queimado 1, 1963. Belleville 1, 1963. Batida do Carro Laranja, 1963. Batida do Carro Prateado, 1963. Belleville 2, 1963. Suicídio, Homem se atirando em púrpura, 1963. Desastre em preto e branco, 1963. Em muitas destas pinturas, a uniformidade da composição é interrompida pela sobreposição e pelo borrão, feito pela imagem subjacente, evocando um conteúdo narrativo e um movimento cinemático. Considerado mais de perto, essa sensação de tempo é enganosa, como assim o era nos seus primeiros filmes. É sempre a mesma foto e sempre a mesma imagem em silkscreen. Suicídio, Corpo em Queda, 1963. Desastre em Laranja número 5, 1963. Funeral de um Gangster, 1963. Cadeira Elétrica Azul, 1963. Batidas de Carros Óptica, 1963. Batida de Carro Prata, 1963. Suicídio, 1963. Esta mostra uma modelo de 23 anos que se atira da plataforma de observação do prédio do Empire State, encontrando sua morte. Quando se vê pela primeira vez essa pintura de cerca de 2 metros de altura, nota-se a forma ondulante descrita pelos padrões em preto que chama a atenção do observador, e daí as imagens múltiplas vão se tornando mais claras. A modelo está serena e inteira na sua morte. O seu corpo está como que acomodado no carro em que ela bateu e que naturalmente afundou. A sua face está tranquila, o corpo relaxado enquanto sua mão com uma luva branca toca nas pérolas de seu colar. À medida que se percorre com os olhos a pintura, descendo para os níveis inferiores, as imagens vão se tornando menos claras e começam a se sobrepor, com áreas inclusive em branco. Finalmente, no último registro, 5 imagens são sobreimpressas, acelerando então o ritmo e tornando o rosto e corpo desta bela modelo quase legíveis, chegando ao ponto em que na parte inferior direita ela já se perdeu em formas escuras e claras. Desastre em Lavender, 1963. Esta fotografia mostra uma sala vazia, com exceção de uma cadeira elétrica quase no seu centro e com uma luz incidindo sobre ela. Um único outro objeto visível é uma placa à direita, pedindo silêncio. Nesta representação do Desastre em Lavender, a repetição é simétrica, com 3 imagens no sentido horizontal e 5 no vertical. Uma luz espectral ilumina a parte direita de cada quadro, com sombras negras que parecem avançar sobre a área iluminada, e essa parte escura, cobrindo quase todo o ambiente, chega ao ponto em que a placa que pede silêncio não é mais visível. Mas a escuridão na parte inferior parece menos a negação da imagem e do seu significado do que sugere talvez uma meditação sobre o tema morte. Flores, 1964. A Semana que Foi, 1964. 4 Flores, 1964. Jack em Vermelho, 1964. 12 Jacks, 1964. 9 Jacks, 1964. Caixas de Brillo 3C, caixas de Kellogg's, caixas de suco de maçã Mott's, 1964. Caixas de Brillo e de Campbell's, 1964. Marilyn em Azul, 1964. As 4 pinturas de Marilyn depois se transformaram em ícones de Warhol. A cor do cabelo, do rosto e dos lábios são combinadas com maestria com o negro do silkscreen.
Marilyn em azul claro, 1964. Marilyn em laranja, 1964. Marilyn em vermelho, 1964. Marilyn em turquesa, 1964. Flores, 1964. Flores, 1964. Flores de 2 pés, 1964. Latas de sopa Campbell's coloridas, 1965. 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 Autorretrato duplo, 1967. Flores de 10 pés, 1967. Autorretrato, 1967. Cadeira elétrica grande, 1967. Em 1967, ele se voltou novamente para o tema da cadeira elétrica em um grupo de grandes imagens isoladas. Ao imprimir cor sobre cor em vez de negro sobre cor, ele criou um tom vibrante de cores brilhantes. A cadeira elétrica é transformada de um instrumento grotesco de morte em um objeto luminoso em transcendência com a cruz que foi utilizada para esse tipo especialmente cruel de execução, como visto na arte cristã, como um símbolo de salvação. Mal, 1972. Mal, 1972. K.D. Jones, 1973. Este retrato de K.D. Jones, feito por Warhol, tem alguma relação com aquele apelo mudo visto naqueles retratos nas tumbas egípcias. Esses retratos, que no caso dos egípcios eram para retratar a pessoa como ela era em vida e estava ali mumificada, presume-se terem sido tirados antes da morte das pessoas que os inspiraram. Talvez por isso elas expressam tão diretamente esse sentido de personalidade própria individual. Os olhos de K.D. Jones parecem reter um momento, mas enfocar o além do tempo. Retrato de Julia Walhalla, 1974. Martelo e Foice, 1976. As séries de pinturas que têm por tema a foice e o martelo fazem parte de um longo ciclo de imagens de natureza morta, nos quais os jogos de objetos e das suas sombras criam uma espécie de quebra-cabeças fascinante. Martelo e Foice, 1976. 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 Crânios, 1976. Em 1976, Warhol começou uma série de pinturas de crânios. O ressurgimento de um imaginário no tema do crânio é pop, e está relacionado à ansiedade quanto à disseminação da AIDS, tanto quanto à escalada de perigo de uma guerra nuclear. As cores dos crânios são literalmente chocantes em sua originalidade e justaposição inesperadas. Um crânio rosa contra um fundo verde e turquesa. Um crânio bege que projeta uma sombra preta e azul contra um plano de fundo verde também. Um crânio azul que projeta uma sombra amarela contra um plano de fundo preto. A colocação do crânio varia, assim como as formas das sombras e as expressões dos crânios também são diferentes em cada pintura, mesmo sendo utilizadas as mesmas técnicas na tela. Essas pinturas de crânio são impactantes, não apenas devido às suas dimensões, mas também ao trabalho das pinceladas e das cores que dão a esse tema macabro uma vivacidade e beleza contraditória. Crânio, 1976. Crânio, 1976. A sombra do crânio parece com a cabeça de um feto, numa justaposição de vida e morte. Warhol enfatizou de maneira sutil a sombra negra em forma de feto, colocando-a ao lado de uma sombra secundária que a abrange e a confronta com a superfície em que ela está localizada.
O começo da vida, o feto com a sua cabeça protuberante e seu nariz voltado para cima, é contrastado aqui com esse enorme crânio com sorriso macabro, com seus orifícios globulares vazios. Autorretrato com máquina Polaroid, 1977. Nesta fotografia, o espaço globular vazio do crânio contrasta com a vivacidade do olhar de Warhol e com a complexidade de sua expressão facial. A pele do rosto de Andy Warhol, que tendia ao albino, aqui é dada um tom bem mais vivaz, com maquiagem. Embora seu olhar não se volte para o espectador, ele tem nos lábios o que pode parecer o início de um sorriso, sugerindo uma acessibilidade que é bastante incomum em seus autorretratos. Este crânio, que parece sorrir e que está apoiado no seu ombro, parece estar estabelecendo uma conversa com o artista. Autorretrato com crânio, 1978. Quando Warhol fez 50 anos, ele fez esse autorretrato baseado numa foto compondo uma série. Warhol pintou com liberdade sobre a tela com diversas cores, branco, azul, amarelo, e a partir daí ele imprimiu a sua própria imagem e a do crânio do esqueleto em preto sobre essas cores. Tanto Warhol quanto o crânio parecem mais espectrais nessa pintura. A face do artista parece estar se desintegrando diante dos nossos olhos. Pintura com oxidação, 1978. Pintura de oxidação, 1978. Sombras, 1978. Quando colocada de uma extremidade à outra na parede de uma galeria, inclusive cobrindo as 4 paredes de uma das salas da galeria, aparecem ali lampejos brilhantes de cores, com a imagem repetida contra um plano de fundo negro. Sombras, detalhe, 1978. Uma segunda imagem com um triângulo, tendo ali a sua extremidade esquerda mal definida, esmaecida, e essas áreas que parecem subir verticalmente a partir de baixo, foi um tema repetido muitas vezes. Este contraste de preto contra uma cor brilhante, com tons escarlates e outros, e com um verde suave que sugere o início da primavera. As sombras se desdobram nas paredes, sugerindo um mundo de pesadelo, um caleidoscópio que contrasta cores brilhantes, cheias de vida, contra o plano de fundo de uma escuridão final. Sombras, 1978. Grande retrospectiva, 1979. Sombras de pó de diamante, 1979. Sapatos com pó de diamante, 1980. Sapatos com pó de diamante, 1980. Madonna moderna, 1981. O desenho da mãe com a criança é uma versão do século XX para as Madonas em aleitamento que amamentavam o bebê Jesus. Os contornos das figuras têm uma imediaticidade que é incomum nos trabalhos de Warhol. É também no sentido de como as figuras realmente preenchem toda a página, parecendo expandir o seu espaço limitado. A expressão absorta da mãe, na medida em que ela olha para baixo, para o bebê que está amamentando, contrasta com o olhar sonhador da criança, que parece estar tendo satisfação. Cruz Vermelha, 1982. Nada no trabalho anterior de Warhol nos prepara para essa primeira impressionante obra propriamente religiosa, que traz a cruz em vermelho, com a sua grandeza espiritual e sua própria beleza que é bastante impactante. Essa cruz que brilha parece levitar sobre o fundo negro aveludado. Há um delineamento lateral da cruz e aquilo se funde com o negror total que o circunda. Cruz Amarela, 1982. Warhol, com seus instintos dramáticos, fez essa pintura em dimensões que superam a altura de um adulto médio, com também dimensões laterais maiores do que o alcance médio de mãos e braços estendidos. Assim, a cruz é grande o suficiente para acomodar o corpo de um adulto. Em vez de sugerir a cruz do sacrifício de Cristo, esta cruz parece etérea, levitando diante do espectador. É uma pintura de tremendo impacto e realmente de tirar o fôlego. Cruzes 12, 1981-82.
Pequenas cruzes de madeira, aquelas que a gente encontra em lojas de artigos religiosos, eram multicoloridas e arranjadas em forma de rosa ou dispostas aleatoriamente sobre a tela. Essas cruzes sugerem também aquele tipo de cruz simples que se usa em cemitérios militares, que aparecem naquelas fileiras intermináveis, uma após a outra, com uma certa associação possível com a Guerra Civil Espanhola. O padrão repetitivo, reinterpretado por essas cruzes pequenas contra o fundo negro, parecem decorativas e bidimensionais, em contraste com a majestade que é sugerida com aquelas pinturas com uma única cruz. Elas foram feitas para a exposição de arte em Madrid, intitulada Revólveres, Facas e Cruzes. Ovos, 1982. O ovo tem um longo histórico de associações simbólicas. Até em tumbas pré-históricas escavadas na Rússia foram encontrados ovos em argila, presumivelmente representando uma ideia de imortalidade. Ovos também representam muitas vezes ressurreição, como no caso da Páscoa. A mãe de Warhol usualmente seguia a prática bizantina da Páscoa de decorar ovos. E os primeiros desenhos de ovos feitos por Andy Warhol eram pequenos desenhos feitos em papel. E depois ele passou a usar esse tema em grandes telas de silkscreen, com os ovos dispostos em cores vibrantes, evocando aqueles pacotinhos de ovos de Páscoa com as suas cores típicas que eram encontrados em supermercados na época da infância de Warhol. Estas pinturas têm desenhos bastante impactantes, com as figuras se equilibrando num conjunto de madeira bastante impressionante. Os ovos coloridos parecem estar se movimentando livremente contra o fundo negro e parecem estar integrados ao espaço, suspensos, mas imóveis. Eles podem ser vistos como um desenho abstrato exuberante ou um tipo de doxologia, um grito de exaltação. Leonardo da Vinci, A Anunciação, 1472. A manipulação de Warhol das pinturas da Renascença era feita através de uma cópia, de forma que o tema do original se torne ilegível. Além disso, o poder de evocação dos contrastes de cores usados pelos mestres renascentistas é substituída por uma cacofonia de cores, dando maior leveza diante dos olhos. Detalhes das pinturas renascentistas: A Anunciação, Leonardo da Vinci, 1472-1984. Este quadro mostra o anjo Gabriel se ajoelhando sobre um gramado diante da Virgem, que está assentada em um átrio bem elaborado. Warhol eliminou o primeiro plano e as figuras e se concentrou na paisagem, com a montanha triangular violeta que ecoa as exposições das mãos de Gabriel e da Virgem. As mãos do anjo estão eretas em sentido de urgência e os dedos da Virgem estão espalhados em uma atitude receptiva, a outra mão repousando sobre o canto do átrio. Ele usa cores vibrantes, não naturalísticas, e imprime nesta gravura 4 diferentes combinações de cores, cada uma delas de impressionante originalidade. Detalhes de pintura da Renascença. Piero della Francesca, Madonna del Duca, 1984. Vemos um nicho arquitetônico renascentista que abraça uma concha e a partir desta concha aparece suspenso um símbolo surrealista, uma ostra. A concha sugere uma forma uterina e dentro dela, à nossa frente, está a forma ovoide. Detalhes de pinturas renascentistas. Paulo Cello, São Jorge e o Dragão, 1460-1984. A tradução de Warhol da obra A Princesa e o Dragão, estando o dragão com as asas abertas e o rabo em forma de saca-rolhas, sugere um quadro de uma história em quadrinhos, mais do que uma referência à vida lendária de São Jorge. Será que Warhol está tentando nos mostrar que os feitos heróicos que fazem parte da vida dos santos poderiam ser encontrados em história em quadrinhos que exploram o super-homem Dick Tracy da mitologia deste século? Detalhes pinturas renascentistas. Santa Apolônia, 1984. Neste caso, é notável a fidelidade de Warhol ao quadro original. A imagem frontal icônica da santa é replicada, inclusive com alguns croquis marginais. Mesmo as rachaduras na superfície são delineadas na gravura de Warhol.
Santa Apolônia, santa patrona dos dentistas. Conta-se que ela teve um dente arrancado durante um ataque violento, cuja intenção era a renúncia de sua fé. Retratada com uma expressão serena, segurando um alicate com um dos molares presos a ele. Rochas, 1984. Rochas, 1984. Rafael I, 1699-1985. Este quadro remete de volta à obra pop de Warhol, com manipulação bastante criativa das imagens, com a curiosa adição da etiqueta de preço de produto comercial. Esta etiqueta, com suas cores brilhantes, vermelho e amarelo, se intromete no campo visual do observador. Esta etiqueta fica suspensa sobre a cabeça do personagem, representando um papa, chegando a encobrir parte do braço do menino Jesus. Não se veria o drapejado original no topo ou o elemento da janela na parte inferior do original de Rafael, e há todo um ambiente místico criado pelas nuvens e pelos querubins. O que prevalece é o jogo destas linhas, como se fossem fios entrelaçados, incluindo esta outra imagem de um menino Jesus em rosa, colocado de uma maneira ilógica, horizontalmente na parte inferior do quadro. Céu, inferno estão apenas a um suspiro de distância. 1985-86. Warhol finalmente cria pinturas em que sua profunda natureza religiosa, que se mantinha secreta de certa forma, começa agora a ser revelada na sua arte. A Última Ceia, 1986. A última grande obra de Andy, inspirada na Última Ceia de Leonardo, obviamente, foi encomendada por Alexandre Aulas, no começo de 1986. Ele usou ilustrações desta pintura de Leonardo, encontradas em enciclopédias e que foram inclusive reduzidas a linhas delimitantes simples, quase rústicas. A comparação desta ilustração de enciclopédia com a série feita por Warhol sobre este tema da Última Ceia revela o quão de perto Andy seguiu a ilustração. Ele próprio reconhece um estilo de plágio. Não apenas as expressões faciais e os gestos são os mesmos, mas também as próprias sombras compostas de linhas paralelas bastante semelhantes. Uma diferença importante, no entanto, é a omissão feita por Warhol do cenário arquitetônico em torno da mesa da Última Ceia. Ele omite também a tapeçaria que estaria pendurada ali, nas paredes do quadro original. Dessa maneira, destacam-se as figuras que parecem estar em tamanho monumental e a própria mesa parece estar sendo comprimida na direção do nosso espaço. Detalhe da Última Ceia, 1986. Warhol estava totalmente absorvido por este tema da Última Ceia, neste que foi o último ano de sua vida. Ele ligava pouco para outros temas durante esse período e repetidamente trabalhou a cabeça de Cristo nesta última fase de sua vida. Vemos o detalhe da mão de Cristo junto ao cálice de vinho. Detalhe da Última Ceia, 1986. Este grupo de desenhos é um trabalho artístico acabado e ao mesmo tempo são estudos que alimentavam as telas que preparavam o trabalho para as enormes telas que mostravam a composição completa da Última Ceia. A Última Ceia com batatas fritas, 1986. A cena está colocada diante de nós, mas a nossa atenção é atraída por esse enorme logotipo de batatas fritas em azul interposto entre nós e a mesa, tampando inclusive alguns dos participantes da Última Ceia. Este logotipo de uma marca de batatas fritas representa o olho de uma coruja dentro de um círculo. É um recurso de propaganda e ao mesmo tempo evoca a ideia de sabedoria que é associada normalmente à coruja. Detalhe da Última Ceia com marca da batata frita, 1986. Seja alguém com o corpo junto ao Cristo da Última Ceia, 1985-86. Esta grande pintura dupla coroa a série que tem este título. Essa imagem da direita é retirada de uma propaganda de um ginásio de modelagem corporal. Este jovem saudável, forte, com os braços cruzados, de peito nu e olhando para cima de uma maneira desafiadora, foi representado de diferentes maneiras por Warhol. Cristo grande, em tamanho e fisicalidade, parece querer tocar o jovem com sua mão esquerda, ligando então a figura de Cristo com a do jovem, cuja cabeça também tem uma auréola. Os contornos em negro de Cristo estão inscritos contra um branco fosforescente, como pano de fundo, em dramático contraste com a zona escura que serve de plano de fundo para o jovem. A luminosidade do corpo do jovem e essa irradiação branca em torno da sua cabeça parece transfigurá-lo e trazer uma auréola.
Seja Alguém com Corpo, com Cristo na Última Ceia, de 1985-86. Algumas destas pinturas têm a figura de Cristo na Última Ceia sobreposta a esta imagem sobre o corpo do jovem ginasta Lee. A Última Ceia, O Grande C, 1985. Esta é uma das mais audaciosas pinturas feitas por Warhol, com referência à Última Ceia de Leonardo da Vinci. Ela é uma tela de cerca de 10 metros de comprimento sobre o título A Última Ceia, O Grande C, com 4 imagens de Cristo e do grupo de São Tomás, de Tiago e de Filipe em vários tamanhos, com uma incrível adição de 3 motocicletas com o logotipo que já tinha aparecido antes, como também a etiqueta de preço. As cores primárias, vermelho, amarelo e azul, destacam os logotipos e a motocicleta maior. Nesta enorme pintura representando a Última Ceia, há uma referência à terrível ameaça do câncer, representado pela letra C, e tudo isso rodeado de imagens cada vez maiores do Cristo. Cristo por si é um outro grande C. A Última Ceia Dove, 1986. A nossa atenção é atraída pelo caráter de interferência dos logotipos comerciais que saltam diante do observador. Temos ali o canto de uma etiqueta que indica o preço de 59 centavos, o logotipo do sabão Dove e o logotipo da General Electric. Há um tom humorístico nesta justaposição entre o sagrado e o secular, e isso tem um efeito de assombro no observador. Essa imagem e o nome Dove, que é uma marca conhecida associada a sabonetes, e a marca da GE, extraídas ali daquelas embalagens de lâmpadas. Eletricidade, sabonete, energia elétrica e limpeza parecem evocar o velho adágio que diz que limpeza é algo próximo à divindade. De maneira significativa, a pomba levita acima da cabeça de Jesus. Andy, naturalmente, sabia dos relatos do batismo de Jesus por João Batista, quando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Cristo na forma de pomba. Assim como em GE, com seu slogan "Trazemos boas coisas à luz", isso parece uma metáfora para a criação. Quando Deus separou a luz das trevas e considerou a sua criação boa, então Deus também traz coisas boas à luz. GE como símbolo do Criador, a pomba representando o Espírito Santo e Jesus aqui delineando o cenário da Última Ceia. Bom, temos os 3 elementos compondo a Santíssima Trindade. Será que a etiqueta de preço indica que tudo pode ser comprado? Ou talvez esteja indicando o contrário, que nem tudo pode ser comprado? Ou talvez os 59 centavos, que mesmo em 1985 não valeria muita coisa, poderiam estar fazendo uma referência à desvalorização da moeda, do dinheiro e também das imagens religiosas, isto sendo sugerido aqui pela justaposição dos 2 temas. Esta envolvente pintura parece sugerir sentidos múltiplos. 10 sacos de pancada, todos eles com a imagem de Cristo na Última Ceia. A mais estranha de todas essas imagens de Cristo são esses 10 sacos de pancada, usados pelos boxeadores para treinar, nas quais Andy Warhol então desenhou a imagem de Cristo, e com desenhos e frases tradicionais feitas por Jean-Michel Basquiat. Cristo 112 vezes, 1986. Neste vasto panorama de imagens repetidas, há um sentido de perda de identidade, já que a figura do Cristo se dissolve nesse padrão abstrato. Mas gradualmente, os rostos vão recobrando sua identidade própria e depois perdem novamente, na medida em que há uma sobreposição dos contornos. Há um certo efeito de encantamento na repetição do tema, trazendo ao observador a impressão de um canto religioso traduzido em imagem. Warhol tinha uma intuição especial para tamanho e forma. Aqui ele leva a questão da dimensão ao limite, sugerindo que aquelas imagens poderiam ser repetidas, além do tempo e do espaço, infinitamente. A Última Ceia em Rosa, 1986. Quando se vê pela primeira vez essa versão da Última Ceia em rosa, há um choque inicial, tendo visto já 2 réplicas dessa obra de Leonardo, colocadas lado a lado. Esse tom rosáceo da cena é também impactante e surpreendente como os sentidos do observador se acostumam rapidamente com essa duplicidade criada pelo efeito do rosa sobre a cena. A Última Ceia Vermelho, 1986. À primeira vista,
Esta pintura de vermelho, vibrante e perturbadora, adjacentes a imagens invertidas de cabeça para baixo. O efeito deveria ser de desorientação, pelo menos de inquietação. A forte verticalidade desse pano vermelho, da toalha da mesa, em contraste com aquelas sombras negras por baixo da mesa, parece unir a composição. Olhando da esquerda para a direita, essa linha horizontal negra e vermelha funciona como uma fronteira e continua a alternar imagens de cabeça para baixo com imagens normais. Quando se deslocam da esquerda para a direita, o ritmo dessas alterações fica lento e lírico. Detalhe da Última Ceia em vermelho. A camuflagem. A Última Ceia, 1986. Os padrões de camuflagem se derramam sobre essas bordas verticais, funcionando como um tipo de moldura. Esse padrão de camuflagem cobre, em parte, esconde alguns dos traços dos rostos dos participantes, tanto de Cristo quanto dos dois grupos de apóstolos à esquerda e à direita dele, os grupos das duas extremidades da mesa. Esse padrão de camuflagem tem áreas mais iluminadas, com formas estranhas, parecendo querer destacar os olhos de Simão e Judas, e com o mesmo efeito nas duas pontas da mesa. O apóstolo Judas é o segundo a partir da direita. Parece olhar de maneira ansiosa e prescrutativa em nossa direção. Os três apóstolos à nossa esquerda, Bartolomeu, Tiago e André, parecem olhar para Jesus com uma emoção intensificada. Detalhe da Última Ceia com camuflagem. Último autorretrato em camuflagem, 1986. O artista usou o mesmo padrão de camuflagem para este que foi o seu último autorretrato, que traz a imagem impressionante de um Andy Warhol quase cadavérico, que olha na direção do observador com um olhar distante, sem foco. A Última Ceia Cristo, 1986. Essa imagem de Cristo, que foi feita em silk screen e peças de papel colorido, também com uma folha de papel mais pesada servindo de plano de fundo, é ao mesmo tempo lírica e quase que irreverente. Isolado das ações dos apóstolos e com a minimização envolta no ambiente, o foco do Cristo é intensificado. Há consciência da expressão remota e voltada para dentro do Cristo, em contraste com a autooferta, que é representada pelas suas mãos abertas. 60 Últimas Ceias, 1986. O observador é impelido a estabelecer uma relação física com esta obra, porque todo o conjunto só pode ser visto afastando-se da parede em que ela está. Tendo estudado então esse padrão de imagens repetidas, dispostos em forma de grade, nós somos então atraídos depois a examinar cada uma das imagens individualmente, como elas são unidas, como o negror de suas partes faz com que a luz, principalmente na parede direita, dá um tom fosforescente à imagem de Cristo, que é repetida tantas vezes. A Última Ceia, 1986. Camuflagem 2, 1986. Joseph Beuys, 1986. Joseph Beuys, 1986. Autorretrato, 1986. Autorretrato, 1986. Esqueletos, 1987. A composição é feita com 4 fotografias justapostas mostrando esqueletos. O dinamismo e a beleza daquelas pinturas que tinham os crânios contrastam tanto em termos de clima quanto de meio expressivo com esses impressionantes esqueletos em preto e branco que parecem estar em busca de alguma coisa do seu antigo eu de carne e osso, ou uma identidade para os seus grupos anônimos. Este é um estúdio de Andy Warhol, na época de sua morte. Esta foto mostra um momento preso no tempo, quando a presença do artista parece ainda quase palpável, antes que fosse feito o inventário e a remoção do conteúdo do estúdio. Programa para a missa em memória de Andy Warhol, na Catedral de St. Patrick, 1987.